ouvir é tão importante quando o que eu quero é aprender a falar. Olá, eu sou Emily Bailone, coach de comunicação, seja muito bem-vinda aqui. Quando o assunto é influenciar pessoas, aprender a se comunicar, muitas vezes você pode achar estranho falar que a habilidade de ouvir o outro é tão importante e reflete na comunicação de forma muito intensa. Comunicar envolve falar, envolve ouvir e envolve dialogar, interagir. Então, para que a comunicação ela aconteça, é necessário esses três elementos, não é só falar. Então, eu tenho que ouvir o outro e tem que existir uma interação entre aqueles que estão se comunicando. Então, esses são requisitos de uma comunicação. E o ouvir, ele é essencial, porque só há interação se eu conseguir ouvir o outro. Ouvir o outro, que é uma escuta empática, ele abrange o quê? É você conectar-se com o outro, porque você só consegue influenciar o outro quando você cria essa conexão que liga você ao outro. É como se você desse um ar psicológico para o outro. Se você colocar uma pessoa de forma que ela não consiga respirar com uma máscara e você solicitar qualquer coisa para ela vai ser indiferente. O que você solicitar, ela não vai querer e não vai fazer diferença na vida dela, porque o que ela mais precisa é o quê? Do ar. O ar ele é indispensável para a sobrevivência física, assim como ouvir é indispensável para a sobrevivência emocional de um relacionamento. Então os relacionamentos eles só sobrevivem quando existe essa empatia, essa escuta atenta, quando você consegue ouvir o outro. Por isso ouvir é tão importante. Quando o outro fala e você simplesmente não ouve o que ele fala e já solicita alguma coisa, são mínimas as chances dessa solicitação ser bem sucedida e de você conseguir influenciar o outro, porque você não deu o ar psicológico que ele precisa. Então, o mais importante é esse ar. E aí, assim, quando ele tem esse ar, que é o quê? Que é a empatia, que é a escuta, ele vai conseguir analisar a sua solicitação, o seu pedido. E essa habilidade de ouvir, ela é uma das habilidades mais difíceis que nós temos, porque nós não fomos ensinados a ouvir. Nós somos muito mais preocupados com falar. Nós tentamos aprender a falar, mas nós nunca paramos para pensar em um dia aprender a ouvir. E é uma habilidade muito importante, muito forte dentro de uma comunicação. Existem 4 tipos de ouvintes. O ouvinte ausente é aquele que está só de corpo presente ali e ele não está escutando nada do que você está falando. E esse ouvinte ele existe graças às multitarefas que nós temos hoje. A pessoa ela quer ouvir você, falar no telefone, ela quer ouvir a música, ela quer pensar no projeto que ela não entregou, nos quilos que ela tem que perder, na tarefa que ela tem que realizar ali naquele momento. E ela não consegue focar na comunicação, no diálogo, ela não consegue interagir com o outro. E isso é a falta de foco. Então, quando não tem foco, você pode estar ali de corpo presente, mas a sua mente está divagando em outras regiões, em outros momentos, em outros tempos. Então, isso acontece, esse ouvinte ausente existe graças a essa falta de foco. Existe também o ouvinte sabe tudo, ou o dono da razão, que é o quê? Aquele ouvinte que sempre tem uma experiência para reproduzir na sua vida. É como se você fosse um oftalmologista e falasse para ele assim que estava com problema e ele simplesmente, sem te avaliar, ele simplesmente já prescrevesse os óculos dele. Falasse, não, esse óculos aqui foi excelente para minha visão, então você pode usar que vai ficar excelente, a sua também. Então é como se você reproduzisse na vida do outro aquilo que foi bom para você. E nem sempre o que foi bom para você é o que vai ser bom para o outro. E isso acontece muito, esse tipo de ouvinte acontece muito porque nós temos uma facilidade muito grande de julgar, de criticar a atitude do outro, de avaliar o comportamento do outro e sempre ter uma maneira correta que vai facilitar a resolver o problema do outro. Então, quando você tenta reproduzir na vida do outro aquilo que foi bom para você, sem avaliar com o olhar do outro, você está sendo esse tipo de ouvinte. Esse ouvinte que não consegue olhar com o olhar do outro. Tem aquele ouvinte piedoso também. É aquele que sempre quer justificar uma atitude ou um problema que o outro vem relatar para ele. Eu já me peguei sendo um ouvinte assim, quando um colega de trabalho chegou e falou que estava enfrentando problemas com a adolescência da filha, que estava muito rebelde, aí eu me peguei falando para ele, mas você sempre fez tudo para ela, então você pode ficar de consciência tranquila. E assim, não é o que ele ansiava ali naquele momento, ele ansiava por alguém que pudesse ouvir as necessidades dele. Mas quando nós paramos para analisar o quanto nós somos péssimos ouvintes, isso aconteceu comigo quando eu comecei a
a trabalhar esse lado de ouvir, é muito complicado. Eu me senti uma estranha quando alguém vinha me falar alguma coisa e eu tinha que ficar ouvindo e sem dar um palpite, sem dar um conselho, sem reproduzir algo que aconteceu na minha vida, na vida daquela pessoa, ou sem justificar, tentar justificar a atitude dele. E é muito estranho. Mas com o tempo isso começa a ficar normal. Com o tempo você começa a se adaptar a ouvir o outro. Mas a nossa tendência é sempre essa. Ou é não estar presente, ou é querer justificar, querer reproduzir na vida da outra pessoa uma experiência que a gente viveu, ou justificar as atitudes dela. Mas essas formas de ouvinte a gente tem que tirar da nossa vida e colocar essa quarta forma de ouvinte, que é o que? O ouvinte empático. É aquele ouvinte que consegue compreender o outro antes de ser compreendido pelo outro. Consegue se colocar no olhar do outro, na posição do outro. E consegue ouvir não só com os ouvidos ou entender com a mente, mas consegue ouvir com o coração. É criar essa conexão. Quando você abstém de julgar o outro e quando você ouve aquilo que o outro tem para te falar, você consegue criar essa conexão e consegue interagir com o outro e criar o que Stephen Covey, que escreveu Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, chamou de terceira alternativa, que com certeza é uma alternativa bem melhor. É tirar o paradigma da minha opinião e da sua opinião, mas de uma terceira alternativa que sempre é a melhor. Quando dois diferentes se abrem sem julgar um ao outro e a expressar as suas opiniões, eles conseguem chegar num consenso muito melhor, eles conseguem chegar numa grandeza de opinião muito maior do que só uma ou outra, do que só uma ou outra opinião. Então, pare agora, comece a se analisar, como é que é a sua forma de ouvir o outro. E ouvir vai ser fundamental para que você possa influenciar, porque você só consegue influenciar, você só consegue solicitar algo com essa influência quando você cria essa conexão, essa ponte com o outro, essa ligação. E aí você vai conseguir ser influente, vai conseguir solicitar com muito mais facilidade e conseguir obter os resultados que você tanto quer. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, deixar seu comentário, falar qual que é a sua maior dificuldade aqui embaixo, pra gente tá se interagindo aí. E não deixe de me seguir nas redes sociais, não deixe de acompanhar o seu e-mail, que eu estarei enviando mais conteúdos. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!